E para falar sobre as repercussões legais da intervenção norte-americana na Venezuela e as acusações enfrentadas por Nicolás Maduro, nós recebemos aqui no News Noite o advogado de tribunais superiores, o doutor Ronald Barbosa, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News de Brasília. Boa noite, doutor. Bom, muito boa noite, Leandro. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar a todos os telespectadores do News Noite, do SBT News, e dizer que é uma satisfação enorme poder tratar desse tema, que é um tema que se demonstra caro, principalmente nesse tempo, Leandro. A satisfação é toda nossa, doutor. Doutor, a tese da promotoria é pela acusação de tráfico internacional e violação de leis norte-americanas, né? A pergunta que lhe faço é: há competência do Distrito Sul de Nova York para julgar alguém de outro país, no caso Nicolás Maduro? Leandro, é muito importante. Essa pergunta ela tem uma relevância ímpar, porque quando se trata sobre o tema, é muito comum que as pessoas façam uma confusão entre o direito penal direito penal doméstico americano e o direito penal internacional. Então, o questionamento, quando a promotoria, o Barry Pollack, advogado de defesa, questiona, porque na audiência de custódia, que aconteceu agora na segunda-feira, foi justamente nessa linha que foi tratado, em dois pontos, na verdade, né? A defesa tratou sobre a questão da competência do tribunal do Distrito Sul de Nova York para julgar o tema e tratou também a respeito da imunidade presidencial. E o que acontece é o seguinte: a gente está aqui diante de um julgamento que ocorre no âmbito do direito penal doméstico americano. E às vezes as pessoas confundem isso, elas acham assim que não poderia ele ser julgado por uma corte do Distrito Sul de Nova York. Mas da onde vem a competência? A competência da corte do Distrito Sul de Nova York, ela nasce justamente pelo fato de uma questão temática, porque os crimes de narcoterrorismo que são atraídos pela esfera federal nos Estados Unidos, eles tem essa corte como um dos seus principais órgãos de jurisdição. Por esse motivo, ele acaba atraindo. E por que, aí a pergunta que se traz, Leandro, mas por que então, esse tribunal, ele atraiu? Esse tribunal, ele acaba atraindo por uma questão jurisprudencial, uma construção que ocorre nos Estados Unidos a respeito da temática, que diz justamente sobre o seguinte: quando ocorre uma reiterada violação de acordos internacionais, pode ocorrer extraterritorialidade e o julgamento pode ser atraído no âmbito doméstico. E o que os Estados Unidos alega, por exemplo, que aconteceu no presente fato? Os Estados Unidos entende como é que ele trouxe para o âmbito doméstico para julgar. Trata-se de o crime que ele é julgado é conspiração e narcoterrorismo, crimes voltados a questões de arma, onde a Attorney General dos Estados Unidos, ela apresenta a segunda linha. Ela fala, olha, esses crimes têm acontecido no prazo de 20 anos. Ela apresentou provas, tá, Leandro? São provas que, as provas que ela apresenta na acusação dizem respeito a questões que envolvem tráfico de drogas, apoio a facções criminosas que ocorrem na Venezuela, que estão envolvidas a tráfico de drogas, e por esse motivo ela entende que a Venezuela... E aí eu faço um corte aqui, tá? O que eu estou dizendo é o que a promotoria disse, eu não estou dizendo uma opinião pessoal. Ela entende que, a partir do momento que você tem um presidente que se torna omisso, e aí ela apresenta algumas acusações que também são de tom pessoal. Por exemplo, a promotora, ela diz que, no caso, o presidente Maduro, ele teria também vendido passaportes venezuelanos, acho que entre o ano de 2006 e 2008, para que traficantes de drogas pudessem ter acesso aos Estados Unidos com questões de tráfico de droga. Ele acusa também a esposa do presidente, dizendo que a esposa do presidente ficou envolvida numa negociação onde um traficante teve uma audiência com o Ministério Antidroga da Venezuela e que ela fez a intermediação e que houve recebimento de valores. A promotora faz uma acusação relacionada a parentes, né, do presidente e da primeira-dama, falando que eles estavam envolvidos também em questões de drogas. Então, fala que a CIA apresenta prova escrita. Isso tudo vai entrar na parte do discovery, que é uma parte que vem posterior, em que vão ser apresentadas as provas. Então, ela entende o seguinte: a partir do momento em que existe uma omissão e existe uma violação da lei antidrogas dos tratados internacionais, pode Estados Unidos, sim,
tá? Os Estados Unidos pode sim atrair a competência. Por quê? Porque isso gera dano diretamente aos Estados Unidos, ao cidadão americano. Então, a partir do momento, essa construção funciona do seguinte sentido. A partir do momento que gera esse dano aos Estados Unidos, porque tem tráfico de drogas nos Estados Unidos, isso gera impacto. Eles calculam ali a doutora Pamela Bondi, que está fazendo a acusação, a Attorney General dos Estados Unidos, ela diz que nesse período foram comercializados entre 200 e 250 toneladas de cocaína para o território americano, causando um forte impacto na economia americana e na população americana. Então, ela entende que a partir do momento, e ela usa uma lei que se chama a lei de King-Peel, que fala que a partir do momento que você tem uma reiteração de violação dos tratados internacionais, pode sim essa jurisdição ser atraída. E no caso, como a promotora diz que não houve atração direta por nenhum estado, ela faz uma atração para o Distrito Sul de Nova York. Agora, o que é mais interessante nisso tudo, em que as pessoas discutem bastante, e aí eu trago para vocês, é que por que os Estados Unidos entende também que não é uma questão internacional? Por que ele afasta a imunidade? Porque a Procuradora-Geral, ela fala o seguinte, ela fala que desde 2018 os Estados Unidos não reconhece as eleições da Venezuela. E por esse motivo não poderia haver imunidade diplomática, porque não reconhece o presidente Nicolás Maduro como presidente. Então, esse é um dos motivos também que a acusação vem falar, que cabe o processamento no âmbito do Distrito Sul de Nova York. E, por fim, que é uma coisa muito importante, em que as pessoas vêm tratar, mas poderia os Estados Unidos, poderia a Corte de Nova York aceitar que alguém fosse sequestrado e trazido a Nova York para julgamento? E isso, Leandro, é uma coisa que é a mais importante, porque eu estou falando em questão de técnica jurídica, tá? Existe um precedente nos Estados Unidos, acho que é de 1882, que fala sobre um caso que é o caso, ficou chamado de doutrina Kerr-Frisbee nos Estados Unidos. Essa doutrina, ela fala o seguinte, que o fato de você ter sido sequestrado ou ser trazido para os Estados Unidos por meio ilícito não anula a possibilidade de você ser julgado nos Estados Unidos. Se baseia em dois precedentes. O precedente Kerr, de Illinois, que foi um cidadão americano que fugiu para o Peru e foi trazido por um detetive particular de forma ilícita para a corte, e a corte julgou. E um caso que fala do Collins, que é uma pessoa que estava no Illinois e foi levada para o Michigan, e também de forma irregular. Então, esse é um outro ponto, porque as pessoas questionam sobre a questão de pegar uma pessoa ilicitamente e se teria essa competência mantida pelo Distrito Sul de Nova York, mas acontece que foi apresentado também esse precedente, informando que a ilicitude da captura da pessoa que cometeu esse ilícito voltado a narcoterrorismo não faz com que o Distrito Sul de Nova York não possa processá-lo. Claro, Leandro, que existem exceções, tá? Porque senão você poderia simplesmente buscar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ok. A Basília já está aqui com a gente já. A Basília tem uma pergunta a fazer. Por favor, Basília. Olha, muito obrigada pela presença do senhor aqui nos estúdios do SBT Brasília, né? No sentido da gente entender mais como vai desenrolar esse julgamento nos Estados Unidos e até comparando algumas coisas aqui no Brasil, que a gente um pouco entende, né, sobre como é um julgamento no Brasil, mas quando a gente vê uma notícia tão importante assim, com repercussão mundial acontecendo sob as regras da justiça de outro país, acho que precisa estudar, ouvir cada vez mais especialistas a exemplo do senhor, doutor Ronald. Como que vai ser o próximo passo desse julgamento do Maduro nos Estados Unidos? Ele segue preso, no depoimento inicial se disse inocente, não apresentou pedido de fiança, né? Mas a defesa afirmou que num outro momento isso poderá acontecer. Eles vão ouvir testemunhas de defesa? Será que alguém vai dar cara a tapa para defender um réu que foi capturado de dentro do seu país, até como o senhor mesmo disse, de maneira ilícita, mas para ser julgado dentro das leis nos Estados Unidos? E uma pergunta complementar: instituições de outros países ou até mesmo governos de outros países podem pedir para participar, como aqui no Brasil a gente tem os amicus curiae, né, que são os amigos da corte, que são pessoas que não são partes no julgamento, mas querem acompanhar, dar o seu palpite, as suas considerações sobre o tema.
Americana. Neste caso, caberia também a participação de observadores internacionais no julgamento de Maduro nos Estados Unidos? São estas as minhas primeiras perguntas. Obrigada mais uma vez. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Basília e dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Em relação ao que foi tratado, Basília, o julgamento ele vai agora ter uma audiência voltada à detenção, onde ele deve permanecer preso até o julgamento, tá? O que provavelmente deve acontecer. A gente teve a audiência de custódia, a audiência inicial, e vai ter a audiência agora de detenção, e depois a gente vai passar para parte de instrução e discovery, que é a apresentação de provas. O que eu queria ressaltar novamente é que, por ser um julgamento que ocorre no âmbito federal, no Distrito Sul de Nova York, ele tá se aplicando aqui leis domésticas, não se estão trazendo leis internacionais. Então, pode ser, inclusive, que esse julgamento seja questionado no âmbito internacional, mas existem algumas questões que têm que ser debatidas também, porque, primeiro, vamos tratar aqui desde o início. Precisa ver se houve violação de algum tratado internacional que os Estados Unidos tenha assinado e tenha sido aprovado pelo Senado. Porque uma coisa que eu trago muito curioso sobre isso é, por exemplo, você tem um Tribunal Penal Internacional que os Estados Unidos assinou, mas está lá para aprovar no Senado. Então, ele não se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, ali você está trazendo... Existem precedentes que vêm falar sobre a possibilidade de julgamento por ser um crime de narcoterrorismo. E aí eu vou trazer uma novidade para você, Basília, que diz respeito ao seguinte. Eu não disse exatamente, aí eu peço até perdão se eu fui mal compreendido, eu não disse que a prisão foi ilícita. Eu estou dizendo que foi apresentada pela promotoria que, ainda que ela tenha sido ilícita, tá? Ainda que ela tenha sido ilícita, uma prisão ilícita não impede que haja julgamento no Distrito Sul de Nova York, porque existe um precedente, que é o Kerr Frisbee, que fala justamente disso, que o fato da prisão ter sido ilícita não ilide a capacidade de julgamento do Distrito Sul de Nova York. Aí, dito isso, existe uma questão. Quais são as exceções para a doutrina Kerr Frisbee? Porque... então, ele pode fazer qualquer prisão ilícita, e aí eu não estou entrando aqui no caso concreto do Maduro, eu estou trabalhando a questão da técnica jurídica para que possa ter uma compreensão melhor do tema. Pode qualquer prisão ilícita permitir o julgamento no âmbito dos Estados Unidos? Não. Existem algumas exceções para a doutrina Kerr Frisbee, que fala o seguinte: prisões que tenham ocorrido mediante tortura ou violação de tratado que já seja assinado no âmbito internacional, não pode ter o processamento no âmbito dos Estados Unidos. E aí você entra por uma questão muito curiosa. Até vocês podem ver que quando aconteceu a prisão, foi discutida se eles teriam sido machucados, até os advogados, o Barry Pollack, um advogado muito habilidoso, um advogado do Lower Manhattan ali, ele veio falar que talvez eles tivessem sido machucados. Essa questão deles terem se machucado ou não durante a prisão tem um sentido jurídico para isso. Não é simplesmente um machucado, é porque se for constatado que teve tortura durante a prisão, eles não vão poder mais, essa prisão, o fato dela ter sido ilícita impede o julgamento no Distrito Sul de Nova York. O primeiro se for uma prisão que ocorreu por meio de tortura, ela não pode ser aplicada à teoria Kerr Frisbee, que é essa teoria que eu acabei de falar. A outra hipótese é se tiver um tratado de assinado. E aí vem a curiosidade. Existe um tratado assinado de extradição entre os Estados Unidos e a Venezuela no ano de 1922 ou 1929. Eu não me esqueci o ano aqui com certeza. Mas aí qual é a novidade? A novidade é que esse tratado fala sobre tráfico de drogas, e aqui a gente está discutindo narcoterrorismo. Então, o que os Estados Unidos alega? Ele alega o seguinte: eu não posso dizer que houve violação do tratado, porque eu não estou discutindo simplesmente aqui tráfico de drogas, eu estou discutindo aqui um novo tipo penal, que é o narcoterrorismo. Então, é um tipo penal que não tem previsão em tratado entre os Estados Unidos e a Venezuela, e por esse motivo posso sim trazer para o âmbito doméstico, simplesmente por quê? Porque ele alega que a Venezuela... Essa é uma alegação dos Estados Unidos. Ele alega que a Venezuela descumpriu vários tratados internacionais. Então, ele aplica o entendimento consolidado da lei Kingpin, que fala sobre a questão de atrair crimes que tenham ocorrido no exterior para os Estados Unidos, quando isso gera um impacto no âmbito doméstico americano. Agora, o mundo, por mais que tenha tudo que aconteceu, tenha as reuniões todas e possa se suscitar isso em tribunais internacionais, é interessante destacar aquilo que eu falei logo no início. Aqui a gente está diante de um julgamento de âmbito doméstico. Então, eventualmente, pode-se tentar fazer uma sanção contra os Estados Unidos. E aí teria que ver até a eficácia dessa sanção. Mas
Em âmbito de participação, não vai poder nenhum país participar diretamente do julgamento, porque é um julgamento sobre narcoterrorismo na esfera federal do âmbito dos Estados Unidos. Então, você só vai ter os atores ali da Justiça Americana, que é o Ministério Público, que eles chamam de Attorney General do USA, que é a Pamela Bondi. Você vai ter os advogados e a questão probatória já foi praticamente toda apresentada. Ela vai ser discutida na fase do discovery, mas ela já foi praticamente toda trazida no âmbito da denúncia. Então, eles já falaram que eles fizeram escuta, eles já disseram que monitoraram envio de drogas tanto para o aeroporto de Miami quanto para de Nova York, quanto o Charles de Gaulle. Existe um episódio que eles falam que o presidente teria supostamente interferido no envio de drogas para o Charles de Gaulle, e fala também do envolvimento de parentes, fala do envolvimento de ministros aposentados e de ministros do interior ou do exterior da Venezuela, em que eles teriam também participado dessas questões envolvendo não só narcoterrorismo, como também a questão de armas. Então, essa é o quê? Essa é a acusação formal apresentada no âmbito do Distrito do Sul de Nova York. Foi isso que o Ministério Público trouxe como acusação. E é isso que vai ser desenvolvido nos próximos dias. Ok, deixa-me interrompê-lo, só para poder, então, tirar uma dúvida. Então, o senhor diz que, de acordo com a legislação local dos Estados Unidos, o país pode sim fazer o que está fazendo agora. Pode pegar uma pessoa de um outro país e levar para lá e fazer o julgamento de acordo com as acusações que tem e com as leis que tem, é isso? Não, Leandro, eu vou pedir aqui só licença para você, só para fazer uma pequena correção. Por favor. O direito, ele tem uma questão, que é muito importante, que é você tem acesso ao direito às interpretações, né? Então, você está trabalhando com um direito que é jurisprudencial. Então, você vai pegar um caso e esses casos a gente vai discutir se eles podem ter aplicação nesse caso que está sendo discutido do Maduro ou não. O que a legislação americana fala sobre a extraterritorialidade no caso de drogas? Ela fala que se há reiterada violação dos acordos internacionais sobre tráfico de drogas, os Estados Unidos pode sim, se esse tráfico de drogas gera impacto no âmbito doméstico americano, aplicar a lei penal doméstica no âmbito extraterritorial. Então, o que vai ter? Então, assim, existe um corte. Não é para qualquer crime. Ela fala desse crime específico e alguns outros. Então, não é para qualquer crime. Então, qual foi a justificativa legal para que pudesse ocorrer isso? A justificativa legal foi, olha, eu estou fazendo uma investigação de tráfico de drogas, que começou aqui, não é nem tráfico de drogas, é narcoterrorismo, conspiração e tráfico de drogas. Uma investigação que começou aqui no âmbito de 2000, o Ministério Público fala que acompanha o Maduro e seus familiares desde os anos 2000, fizeram escutas, disseram que constataram que houve venda de passaporte para narcotraficante. Eu estou falando tudo que está na peça acusatória, tá, Leandro? Isso aqui não é a minha opinião, é o que está na peça acusatória. Então, ele disse que eu estou monitorando essa situação desde o ano 2000, houve venda de passaporte para narcotraficante, houve omissão em relação ao cartel, a primeira-dama teria agendado reunião do chefe do narcotráfico com o Departamento Antidroga da Venezuela. Então, a Venezuela se teria tornado um narco-estado. Dito isso, a Venezuela, quando instada a extraditar cidadãos americanos, também não fez. Então, ele alega o seguinte: houve sim descumprimento de vários tratados internacionais no âmbito do narcoterrorismo e da lei antidrogas. E, por causa disso, eu aplico o antecedente da lei Kingpin, e aplico também o entendimento que existe no entendimento jurisprudencial americano, que no caso do narcoterrorismo e da lei antidrogas, no caso de violação de tratados internacionais, pode os Estados Unidos buscar a extraterritorialidade. Então, ele diz que foi isso que aconteceu, por isso que ele está usando esse precedente. Agora, isso não significa que os Estados Unidos pode simplesmente falar assim, o fulano roubou um doce lá eu estou dando um exemplo, mas assim, não é para qualquer crime que ele pode ir lá e buscar a pessoa. Não é assim que acontece. Agora, óbvio, né, que isso é uma questão interpretativa, porque pode-se dizer o seguinte, a gente está num tribunal, a outra parte vai dizer o seguinte: não, eu não entendo que houve violação de lei internacional, não. Eu entendo que o Estado, ele é soberano,
e que o Estado ele pode simplesmente julgar o narcotráfico do jeito que ele entende no âmbito doméstico. E a Venezuela tinha um presidente eleito e não importa muito para a gente se os Estados Unidos entende que é bom ou não esse presidente. A gente entendia que era o nosso presidente e ele praticou atos de ofício no âmbito da Venezuela. Isso é uma outra linha, que aí vai afastar, vai dizer, então, não houve violação de tratado internacional nenhum, então a prisão é toda ilegal. Agora, o interessante é que a lei americana fala o seguinte, ainda que essa prisão seja ilegal, o precedente Kerr Frisbee autoriza que os Estados Unidos julguem do mesmo jeito. Então, não haveria alteração. Então, ainda que fosse uma prisão totalmente ilegal, o Kerr Frisbee fala, olha, é ilegal, mas os fatos são verdadeiros. Então, se eu estou dizendo que a justiça entende, eu não estou dizendo que eu acho que os fatos são verdadeiros. Eu estou dizendo que a justiça fala, se a prisão é ilegal, foi feita como é ilegal, mas os fatos a gente comprovou no tribunal que eles são verdadeiros, então o julgamento valeu, por causa do entendimento do Kerr Frisbee. É isso que seria o entendimento. Eu falo sobre, na técnica jurídica, seria isso. Doutor, estamos com o nosso tempo um pouquinho curto. Eu tenho ainda uma pergunta, Basília também. Deixa-me fazer rapidamente. Aliás, vou passar para a Basília a próxima pergunta. Por favor, Basília. E qual é a pena disso? A pena de ter sido capturado em seu país, levado para outro que irá julgá-lo, né? Essa questão, a prisão foi ilícita, mas pode julgar mesmo assim. Isso não é um ponto pacífico, né? Tem toda uma divergência junto à comunidade internacional, às leis internacionais, como o senhor bem pontuou, né? Em 1992, eu também já li a respeito disso, os Estados Unidos reafirmaram esse precedente do Kerr Frisbee, mas ninguém poderia imaginar que ele seria aplicado da forma que está sendo aplicado na prisão do presidente de um outro país, né? Em que Estados Unidos deposita muitos interesses econômicos. A minha pergunta é, qual é a pena disso? Depois que terminar o julgamento de Maduro, ele pode ser condenado à prisão perpétua, à pena de morte, ou até mesmo, já ouvi alguns internacionalistas falarem da possibilidade de exílio do Maduro, fechar um acordo com os Estados Unidos, reconhecer seus erros, abrir segredos, enfim, revelar outras coisas ali da Venezuela que a gente aqui na superfície não faz nem ideia do que eles estão falando, e garantir um exílio em outro país. O senhor acha que dá para, a título de hoje, imaginar qual será a pena de Maduro? Basília, é uma questão muito interessante, muito importante que você falou. Só vou fazer algumas observações, que é o seguinte, a justiça americana entende que eles não estão julgando um chefe de Estado, tá? Eles entendem que, como os Estados Unidos não reconheceu a eleição do Maduro em 2018 e 2024, eles estão julgando um cidadão. Então, eles acham que não estão julgando um chefe de Estado, então, por isso, não atrai jurisdição internacional. Em relação à pena no que diz respeito a esse transporte, eles falam que houve um transporte de 200 a 250 toneladas de cocaína no prazo de 20 anos. É isso que o Ministério Público alega no âmbito dos Estados Unidos. Uma pena dessa seria prisão perpétua, no caso, né? Só que a gente chama a atenção o seguinte, houve a contratação do advogado Barry Pollock. O advogado Barry Pollock, ele é um advogado acostumado em trial, que eles chamam, que é julgamento. Então, assim, e aí ele é um especialista no plea bargain. Plea bargain é a capacidade que você tem de negociar no âmbito da justiça um acordo. Então, da onde o Barry Pollock ficou famoso? Ele ficou famoso no caso do Julian Assange da Wikileaks, em que ele foi acusado pela lei de espionagem nos Estados Unidos e o Barry Pollock fechou um acordo entre Inglaterra, Austrália e Estados Unidos, em que ele se declarou culpado. Ele se declarou culpado, teve uma pena de prisão e vai ter que devolver ativos e tudo mais. Então, assim, o Barry Pollock, ele é um advogado de julgamento, ele é conhecido lá no Lower Manhattan sobre isso, e ele vai tentar fazer, é muito provável que ele tente fazer um acordo. Agora, o problema desse acordo foi que, no caso anterior que ele ficou famoso, ele se declarou culpado. E não sei se, não me parece que deve encaminhar, não me parece que isso deve se repetir nesse caso. Aí vem uma questão que é muito interessante, é saber, a partir desse comportamento, o que vai poder ser discutido e negociado no âmbito da justiça para que ele possa ter uma
uma pena diferenciada. Porque no caminhar que estão as coisas da carruagem, se for constatado que tudo que ele está sendo acusado realmente ocorreu, a pena provavelmente vai ser de prisão perpétua. Então, é uma questão complicada. Agora, o que chama muita atenção, e eu falo aqui, é que existe um outro caso similar de um presidente que é o Juan Orlando Hernández, que era o ex-presidente de Honduras, que ele ganhou o perdão presidencial. E a acusação o Juan Orlando Hernández, ele foi acusado de tráfico de drogas. Eu não sei se foi narcoterrorismo, mas foi acusado de tráfico de drogas. Ele e o irmão dele, o Juan Orlando Hernández e o Tony Orlando Hernández. Os dois foram acusados de tráfico de drogas. Um pegou 40 anos, o outro pegou prisão perpétua. E, por incrível que pareça, apesar de serem casos similares, ele ganhou o perdão presidencial e está solto. Agora, doutor, qual precedente esse julgamento pode provocar, juridicamente falando? É um julgamento que aí eu vou dizer fazer um outro corte, tá, Leandro? Isso talvez gerasse um precedente muito novo no âmbito do direito internacional. No âmbito do direito doméstico americano, existem já outros casos similares. Eu acabei de citar o do Juan Orlando Hernández e do Tony Orlando Hernández, que eram de Honduras, tá? E que os dois foram condenados pelo Distrito Sul de Nova York, pegando prisão perpétua, e o outro 40 anos de prisão, pelos mesmos crimes que envolvem, não tinha acusação de armas, mas tinha acusação de tráfico de drogas. Então, um pegou 40 anos, o outro pegou prisão perpétua. A diferença é que o Juan Orlando Hernández teve o perdão presidencial. Então, no âmbito do direito penal regular doméstico americano, esse fato já aconteceu, ele não é um fato que seria um inovador e seria totalmente um precedente. Agora, no âmbito internacional, sim, se você fosse um julgamento no âmbito internacional, aí você poderia estar dizendo que existem algumas violações, sim, de lei penal internacional. Aí sim você poderia estar falando de violação, mas no âmbito do direito penal doméstico americano, não. Ok. Doutor Ronald Barbosa, muito obrigado, viu, pela aula que o senhor deu aqui para a gente, pela presença também no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Muito boa noite, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Basília, e uma satisfação estar com o telespectador do SBT News e do News Noite. A gente que agradece. Obrigado.